eu com certeza sou a minha maior hater. Obviamente, a Mônica fez eu crescer como pessoa, fez eu escolher uma profissão tão cedo. Acho que pra mim era um sonho muito distante, assim, sabe? Pra mim, quem tava na televisão era o auge da celebridade e jamais que eu ia conseguir chegar nesse nível, sabe? Comparar com o passado, como também ficar pensando no futuro, eu passei a viver o presente e parece que minha vida ficou mais colorida, sabe? Eu gosto tanto do que eu faço que às vezes entro mal e eu saio bem. Nem tente me podar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Não Tente Me Podar. Você já se sentiu podado? Porque eu já várias vezes. E aqui é o lugar que para isso não existe espaço. Então hoje eu tô com uma convidada mais que especial, linda, talentosa, super inteligente, que já passou por vários universos e hoje vai compartilhar muita coisa com a gente. Mas antes eu quero apresentá-la para vocês. Hoje eu recebo uma das jovens promessas do cinema e da televisão brasileira, tendo alcançado reconhecimento nacional como a personagem icônica de Mônica, quem não ama, e já consolidado uma carreira em diversos papéis na TV e no cinema. Soma experiências em 8 longas-metragens, uau! E 3 séries, incluindo o musical Matilda, em 2020. Famosa nas redes sociais, já ultrapassou 6 milhões de apaixonados pela Júlia, o que rendeu prêmios como revelação digital no jovem brasileiro. Ju, bora falar sobre você, bem-vinda! Muito obrigada, Cris, tô muito feliz de estar aqui. E aí, obrigada pelos elogios, gente. Já tô me achando. Você é Essa maravilhosa! descrição, o que é isso? Não, nada disso, todo mundo que te conhece sabe, e quem não te conhece, eu tenho certeza que hoje vai ser a oportunidade de se encantar, porque você é realmente completa. E acho que esse espaço que a gente fala tanto com mulheres empreendedoras, mulheres que talvez não trabalham, mas que têm essa vontade de fazer algo diferente por si mesmas, né? Aqui é o espaço ideal para a gente falar um pouco sobre a Ju, que tem 17 anos, mas tem uma carreira de quase 40 anos de idade, eu diria. Sim, que eu comecei com 8 anos de idade, acho, então já acumulo algumas coisinhas por aí. Então, bora saber um pouco mais. Bora. Eu quero saber, Ju, quando que surgiu a oportunidade de ser atriz? Ou se você já sonhava com isso, foi uma combinação? Então, na real, quando eu era pequenininha, nunca foi uma opção pra mim. Nunca tinha pensado nisso, pra falar a verdade. Adorava assistir televisão, assistia muito Carrossel, era apaixonada na Larissa Manoela, na Maísa, mas nunca tinha pensado nisso. Acho que pra mim era um sonho muito distante, assim, sabe? Pra mim, quem tava na televisão era o auge da celebridade e jamais que eu ia conseguir chegar nesse nível, sabe? Até que, um pouquinho mais velha, mas ainda muito novinha, tinha uns 7 anos de idade, a minha irmã, a Bela, fazia teatro e pediu pra minha mãe colocar ela em uma agência de atores, atrizes, e ela começou a receber alguns testes pra novelas, pra comerciais, era mais comercial assim que ela recebia. E eu lembro que quando ela começou a fazer esses testes, ela recebia os roteiros, tudo, eu comecei a ficar muito interessada nesse mundo. E eu adorava ajudar ela a decorar o roteiro pra esses testes. E eu lembro que eu comecei a ficar com aquela invejinha de irmã, sabe? Até porque ela era minha ídola e tudo que ela fazia eu queria copiar. Então, eu lembro que eu comecei a pensar nessa possibilidade. Também quero que a minha mãe me coloque numa agência. Só que, como eu copiava tudo que a minha irmã fazia, minha mãe achou que era uma coisa passageira, sabe? Essa vontade ia passar. Era coisa de criança, eu tava pedindo, já eu ia desistir, até porque a minha mãe me falava assim: Júlia, quando a Bela vai nos testes, tem assim, coisa de 500 crianças ali para fazer o mesmo teste. Você tem que esperar horas e horas até chegar a sua vez. Você não vai ter paciência, porque realmente eu sempre fui muito impaciente, principalmente de pequenininha. Mas aí eu lembro que eu falava pra ela: tá, mas eu quero, eu quero, eu quero. E aí, ela não escutou direito, até que chegou o teste da Turma da Mônica pra minha irmã. Só que a Bela sempre foi muito mais alta que as meninas da idade dela, tudo. Era um pouquinho mais velha também. Então não ia dar pra ela fazer o teste, porque tinha uma altura ali, limite que eles estavam pedindo. E ela já tinha passado há muito tempo. Então a minha mãe resolveu me levar no lugar dela. Só pra
eu ter a experiência e desistir, porque ela sabia, ela tinha certeza que chegando lá eu ia falar: "Não, isso não é pra mim, é muita espera, não tenho paciência", ia desistir. Então ela queria me levar pra eu ter uma experiência. Só que chegando lá, primeiro que era teste com hora marcada, então assim, eu cheguei, fiz meu teste e saí, tipo, em 15 minutos, coisa bizarra, que inclusive é até raro de acontecer no meio, normalmente, realmente, a gente fica esperando, mas esse dia foi Olha diferente. que coisa louca. Louco. Acho que era pra eu me apaixonar, Sim. mesmo. E aí fui e passei. Passei, tiveram várias etapas, várias fases, foram 4 meses de teste no geral. A gente fazia um, aí depois de muitos dias a gente até esquecia que tinha feito esse teste, aí chegava a resposta: "Ai, a Júlia passou pra próxima etapa", daí tinha outro teste, e assim foi, e se passaram 4 meses nisso, mas desde então, desde o meu primeiro filme, que foi o Turma da Mônica, eu não me vejo fazendo outra coisa. Olha que coisa louca. Eu amei, gente, tá vendo? São coisas que surgem e quando a gente tá ali pensando num empecilho, em algo que possa parar a gente por conta, né, de estar com uma fila muito grande, ser impaciente, Aham. e aí o destino vai lá e muda tudo. Então isso é muito maravilhoso na vida, né? Muito. Surpreende a gente o tempo todo. Exato. Não, eu fico pensando se eu tivesse falado que eu não queria ir pra aquele teste. A minha vida inteira teria mudado, é muito Seria outra louco vida, isso, seria outra vida, outra Júlia. outra Júlia, tudo completamente diferente, eu não consigo nem pensar o que seria da minha vida, sabe. Não que seria ruim, mas assim, seria muito diferente. Eu acho isso uma loucura. E tão nova, Ju, como é que foi conseguir aguentar? Óbvio, você tem uma mãe maravilhosa, né, uma Aham. família incrível que te suporta. Sim. Mas como é que foi, assim, aguentar esses intervalos entre uma audição e outra, né? Porque hoje já é muito complicado, concorda? Ansiedade, assim, eu Ansiedade a mil, a gente já fica pensando no que vai ser, várias pessoas ficam aham. correndo. Mas como é que foi, assim, para você conseguir segurar as emoções entre as etapas? Então, foi essencial ter os meus pais ali do meu lado, a minha irmã também, que inclusive muita gente pergunta: "Nossa, mas a Bela não ficou chateada, não ficou com inveja de que você, passou nesse teste?" E não, gente, uma coisa que, assim, que eu tenho que agradecer demais a minha irmã é que ela sempre esteve do meu lado e comemorava minhas conquistas, assim, como se fosse as dela, sabe. Mas eu lembro que nessa época, assim, dos testes, era um período, assim, entre um teste e outro de muito nervosismo, tudo, mas uma coisa que a minha mãe sempre falou pra mim era pra eu não criar expectativas, porque ela sabia que, quanto mais eu passasse as etapas, maior a expectativa ia ficando, o que é normal, porque você tá chegando cada vez mais, próximo de conseguir o papel. Mas ela sempre falou que pra mim já era uma grande conquista, ela falava tipo: "Júlia, é uma grande conquista você ter chego tão longe assim, no seu primeiro teste, tão novinha, então já fica feliz por isso, se você não passar tá tudo bem, vai vir alguma coisa muito legal depois". Então isso foi algo que, querendo ou não, me tranquilizou muito, eh, e fez com que eu ficasse menos tensa ali esperando os testes, até porque era um período muito grande, assim, entre um teste e outro, eram muitos dias, então, se eu fosse ficar nervosa durante todo esse tempo, nossa, eu ia ter perdido, assim, uma parte grande da minha vida, assim, por estar tensa. Mas então ela me ajudou muito nessa questão, meu pai também falava a mesma coisa, mas no final a felicidade acho que ela baixou tanto as minhas expectativas para eu não me frustrar, que quando eu passei, eu recebi a resposta, eu fiquei desacreditada, demorou muito pra minha ficha Pra cair, cair a ficha. muito. O Maurício de Souza ali na minha frente falando: "Ah, vocês foram os escolhidos". E eu ficava tipo: "É verdade isso? É mentira, uma pegadinha". Jura, foi até Você é a esquisito. protagonista, né? Loucura Apenas a isso, a protagonista. Mônica, adoro, adoro. Um ícone da cultura brasileira, nossa, é um orgulho pra mim representar essa personagem. Não, maravilhoso. E acho que ela deixou um super recado também, que é a questão de não criar expectativas. Aham, É algo que eu fui aprendendo também ao longo da minha carreira, ao aham, longo da minha vida, uhum. tanto no lado pessoal quanto no profissional. Sim, sim, sim. Sabe, assim, eu quero fechar o contrato com a Júlia, por exemplo, Aham, né, Ju? Então eu conheci a Ju numa gravação de Volta às Aulas para o Caderno Inteligente sim, e estavam muitos influenciadores. sim. E eu me encantei pela Ju. Oh. Falei: "Poxa, quero muito ter uma coleção com ela", né, eu como marca, não eu Eu como estava pensando a eu como mesma Cris, coisa. obviamente, mas eu como marca, né, como nome da marca, eu queria muito ter a coleção com a Ju. E aí, hoje em dia, eu só acredito no universo, no que tem que ser pra gente, sabe Sim. assim? Se tiver que acontecer,
Vai ser? Vai ser. Eu também, eu penso a mesma coisa. Eu acho que isso é um exercício que, tem que ser feito diariamente, porque é claro, é muito normal a gente criar expectativa sobre qualquer coisa, assim. Quando você tá, eh eh, próximo a ter uma conquista profissional, normal você criar expectativa, ou num relacionamento, você quer que aquilo dê certo, então você cria expectativa. Mas eu acho que é um exercício diário, assim, a gente pensar o que tiver que ser, vai ser, e é o que eu faço também, assim, em questão em todas as partes da minha vida, profissional e pessoal também. Acho importante. Sim, e veio mais uma coisa aqui à cabeça que eu acho que é importante, é que a gente gosta muito de viver no futuro. Na expectativa de quando Uhum, eu ganhar dinheiro, quando eu virar tal coisa, uhum, né? E a gente acaba podando literalmente o nosso hoje, o nosso presente, aham. que a própria palavra já diz e é clichê, mas que é o presente que a gente tem, Sim, que é o que a gente vive agora. sim, Então a gente fica nisso de quando eu me tornar a Mônica, né? aham, No seu caso lá exatamente. pequenininha. Ou quando eu chegar num papel hollywoodiano, Aham, né, em Nova York, sei lá, outra coisa americana. aham. E aí a gente vai se perdendo. Exato, e a gente acaba deixando de viver o presente, que nem você falou. O que é algo que eu também, lembro que eu sempre fui muito de comparar as minhas experiências do passado com o presente, de: "Ai, mas não tá sendo tão legal quanto foi uma viagem", por exemplo. "Ah, mas a última vez que a gente veio pra cá, foi mais legal do que tá sendo agora". E aí acabava que eu deixava de aproveitar, e quando eu Sim. parei de fazer isso, deixei de fazer isso, nos 2 sentidos, tanto de comparar com o passado, como também ficar pensando no futuro, eu passei a viver o presente e parece que a minha vida ficou mais colorida, sabe. Eu parei de colocar essa expectativa em tudo e eu acho que é um exercício que funciona Que flui, né? muito. Flui muito mais fácil. Exato. É isso. Qual foi a primeira memória que você teve de estar em um set e pensar: "É isso que eu quero fazer?" Além da Mônica. Porque Olha, você era muito novinha, né. sim, Então depois, sua carreira começou a andar, você sim. começou a receber propostas. Como é que foi isso? Quando que clicou e você falou: "Putz, é isso mesmo"? Olha, eu acho que um momento que eu me lembro, que foi muito especial pra mim, eu já era um pouco mais velha, um pouco não, foi em 2022. Faz as contas quantos anos eu tinha. 14. Isso. Não sou de exatas. Eu também Mas não, tá, mas eu tô afiada aqui, tô obrigada. preparada. Mas em 2022 eu fui, pra uma premiação do cinema nacional, que hoje em dia chama Prêmio Grande Otelo, mas na época era Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. E, eu tinha começado recentemente a consumir mais, filmes nacionais, e eu estava, assim, vidrada em tudo que eu assistia, admirando, assim, atores nacionais, tudo. Eu estava bem nessa época de começar a conhecer e explorar tudo isso, e foi quando eu fui para essa premiação, que reúne simplesmente os maiores nomes do cinema brasileiro. E eu lembro que eu me via, assim, falando: "Meu Deus, eu quero ser como essas pessoas, tipo, olha que incrível, eu tô respirando o mesmo ar que o Wagner Moura", sabe. Pensei nele, sabia? Eu adoro, adoro, Eu adoro ele. Eu adoro. acho, assim, ele tão completo. Muito, Todos completamente. os papéis dele, ele sempre me surpreende. Tudo, adoro, amo ele. E, Nossa, eu pensei nele. Veio Tropa de Elite, assim, não, veio Wagner Moura, sabe? pra mim ele Coisa é um dos engraçada. maiores, assim. Mas aí eu lembro que eu me vi nesse lugar e eu falei: "Gente, é isso que eu quero pra minha vida", porque eu acho que eu nunca tinha me visto tão entusiasmada com algo que eu estivesse vivendo. Então eu falei: "É exatamente isso que eu quero". Nossa, e é muito gostoso sentir isso, né? Muito, é uma sensação que não tem igual. Se sentir pertencente mesmo num lugar, assim, com muita gente tão maior do que eu, assim, sabe. Me sentir pertencente daquele lugar é uma coisa muito gostosa. E me sentir, acolhida, porque todo mundo ali, mesmo sendo muito grande, tendo um nome enorme no cinema brasileiro, tão querido, tão, sabe, ai, falando de de um amor que a gente tem em comum, que é o cinema nacional, então foi muito gostoso. E acho que ali foi um Aconchegante, né? momento ali foi um momento que me marcou muito. Maravilhosa. E agora eu quero que você, assim, olhe um pouco para trás, em todos os papéis que você passou, e pense qual foi o mais importante para a construção da Júlia como atriz. Boa pergunta.
Eu acho que, assim, eu costumo falar que todos os meus projetos, eles, tiveram importância pra eu chegar aonde eu tô. Com certeza. Assim como eu acho que vai continuar sendo daqui pra frente. Mas a Turma da Mônica, obviamente, mudou a minha vida em todos os sentidos, até porque foi o que me apresentou a esse mundo que eu não me vejo fora hoje. Então acho que, obviamente, a Mônica, ela fez eu crescer como pessoa, fez eu entender o que eu queria da minha vida e fez eu escolher uma profissão, tão cedo, sabe. Mas eu acho que também, por exemplo, eu fiz um filme que chama De Repente Miss, que é um filme de comédia, Uhum. e com a Fabiana Carla, o Gianluca Mauad, várias pessoas. E foi eu tinha feito uma outra comédia também, o 10 Horas para o Natal, que é um filme muito fofo de Natal, mas eu era pequenininha, foi acho que foi um dos meus primeiros filmes, assim, logo depois de Turma da Mônica. Então eu fazia como uma grande brincadeira. Já o De Repente Miss, eu já estava mais velha e eu comecei a me colocar aquela pressão de: "Como que eu faço comédia? Eu não me acho engraçada. O que que eu preciso fazer? Como fazer as pessoas rirem?". E olha que eu nem era o alívio cômico do filme, mas eu comecei a me colocar essa pressão, a Fabiana Carla sendo tão engraçada, eu falei: "Meu Deus, eu preciso, acompanhar esse ritmo", sabe. E aí eu lembro que, isso fez também com que eu acho que eu me entendesse muito como atriz também, sabe, porque fez, eu exigir muito de mim mesma, algo que eu também acho que nem é necessário sempre. Ali, por exemplo, não era necessário, porque eu nem era o alívio cômico do filme, então eu me coloquei uma pressão que era desnecessária, mas de qualquer forma, assim, fez com que eu, eh, colocasse pressão, que é algo que às vezes pode ser demais, mas às vezes também me ajuda. Quando eu me coloco pressão, às vezes eu acabo me dedicando mais e fazendo com que o resultado saia melhor. Então foi também uma viradinha de chave ali na minha carreira, sabe. Acho que parou de Tal. ser uma grande brincadeira. Até hoje eu amo o que eu faço e pra mim continua sendo algo muito gostoso de fazer, mas acho que até ali tinha sido tudo uma grande brincadeira. Aí depois dali, eu levei mais para o profissional, entendeu? Eu achei muito legal você trazer esse ponto do desafio, porque eu acredito muito que a gente amadurece na dor, Aham. sabe? Sim, concordo. Grande parte do amadurecimento vem de momentos que não tão muito gostosos, Aham. que nos tiram ali realmente do nosso lugar ali no nosso ponto de Sim. equilíbrio e Sim. nos testam literalmente. Sim, com certeza. E é super importante, porque você conta, né, nessa toda essa trajetória, que você em nenhum momento desistiu ou se podou Aham. por conta, de repente, de um medo, por conta, né, de críticas, de outras coisas. E eu Sim. queria já emendar essa pergunta. Como é que você lida com críticas? Eu acredito que atualmente melhor do que antes, mas como é que foi toda essa trajetória de críticas, tanto dos diretores, quanto dos seguidores e, obviamente, do nosso pior chefe, nós mesmas. Aham, Como exatamente. foi? Pra falar a verdade, eu acho que nem você acabou de falar, eu com certeza sou a minha maior hater, mas é algo que eu tô trabalhando. Ao mesmo tempo que eu sou a minha maior hater, eu também me considero a minha maior fã, eh, porque eu faço esse exercício, assim, diário de não me criticar e, sabe, passar um pano pra mim também, que às vezes a gente não precisa ser tão exigente com nós mesmos. Mas eu acho que, assim, no começo, também que nem você falou, era mais difícil, obviamente. Eu sempre fui uma pessoa de personalidade forte, inclusive era um medo da minha mãe, assim, como eu ia lidar com a crítica, por exemplo, de um diretor. Ela tinha medo de eu ficar chateada, de eu levar para o coração. Mas foi algo que eu fui trabalhando. No começo, é claro que pesava mais, Claro. mas depois eu fui entendendo: "Ah, não, ele não falou por mal, ele só tá, melhorando algo, querendo que eu chegue no meu máximo e etcétera". E foi também um pouco dessa forma com a internet, assim, é claro que a internet, quando vem uma crítica, raramente é uma crítica construtiva, né. Na maioria das vezes é só um hate mesmo. Mas, pra ser bem sincera, é claro que um cancelamento grande não é fácil de lidar, mas graças a Deus nunca passei por algo assim. São poucos os hates que eu tenho, mas que mesmo assim no começo doía muito pra mim, muito. Mas aí eu comecei a entender quem são essas pessoas falando isso. Eu concordo com elas? Não concordo com elas. Então é isso. Se elas falassem algo que eu concordasse, eu poderia procurar evoluir, mas não é algo que eu concordo. Então por que que eu vou
me importar com a opinião de alguém que nem me conhece, que eu não conheço, sabe? Então acho que também é algo que é questão de tempo, você se acostumar, aprender a lidar, e é muito difícil, mas com o tempo vai. Perfeito. E tem um livro que eu amo, ele é bem fininho, chama Os 4 Mandamentos. E um dos mandamentos é: não leve nada para o lado pessoal. Uhum, Então isso é algo que eu também pratico todos os dias. sim, E quando vem alguma coisa que é uma crítica direta, eu falo: sim. será que isso aqui é sobre mim ou é sobre a outra pessoa? Exato. Não, essa é uma Né? dificuldade ainda que eu tenho um pouco, até porque, eu acho muito engraçado, eu estava falando esses dias com a minha mãe, que em set de filmagem é tudo muito, não tenso, mas tudo muito corrido, assim, então tudo tem que dar certo, não pode passar do horário, tudo. E, vira e mexe acontece de alguém, ser meio grosso com alguém, um assistente de direção com, sei lá, figurinista, tanto faz. Mas uma coisa que eu admiro muito é que eles não levam pro coração. Isso acontece dentro do set, depois eles estão lá tomando uma cerveja juntos, se abraçando e tá tudo bem. Aí eu penso, se fosse comigo, eu provavelmente teria levado pro pessoal e teria ficado chateada. Mas é questão de profissional, eles não se odeiam e não falaram nada que magoou o outro, foi só um jeito de falar porque tava tudo ali muito Flor da pele. corrido, a flor da pele, e é o que acontece em set de filmagem, é tudo muito assim, a flor da pele mesmo. Mas eu acho que é um exercício que eles lidam muito bem com isso. Normalmente em set de filmagem todo mundo lida muito bem com isso. E eu acho que a gente tem que ser assim, pra falar a real. É, total. É bem isso, né? Aham, Tem que ser mais desencanado e total. aprender a entender também o momento do outro. Porque às vezes a pessoa não tá num dia bom. Também. E ela acaba dando uma patada, Também tem isso. que não é legal. Mas a gente precisa também, poxa, o que será que tá acontecendo? Aham, Tentar olhar um pouco pra isso de forma diferente, né? exato, exato. E me fala uma coisa, alguns dias que você tinha lá o seu set pronto de filmagem, mas que você não acordou legal. Não tô falando de doença, porque acredito que isso, né, é uma coisa que dê pra talvez remanejar, ou não, você me conta. Mas como é que você lida com esses dias em que você não tá legal e que tem ali trabalho pra ser feito? Em que você tem que se expor, atuar? Sim. Olha, no começo, normalmente é muito difícil. Já aconteceram algumas vezes, porque nem Eu tudo isso imagino, já claro. bem claro. Claro. Eh, mas eu acho que eu gosto tanto do que eu faço que às vezes, eu entro mal e eu saio bem. Eu termino a diária de gravação muito melhor do que eu entrei. Porque é como se fosse uma terapia pra mim, assim, fazer o que eu faço é até uma das formas que eu mais amo de me expressar, atuação. Então, na maioria das vezes, isso melhora muito o meu dia. Então, já aconteceram algumas vezes de eu entrar mais caidinha e sair muito melhor. Isso é uma coisa muito gostosa, mas eh, imagino que não seja assim pra todo mundo, mas assim, eu que sou muito apaixonada no que eu faço, pra mim eu nem preciso fazer nada, que estar lá já me deixa melhor, sabe? Não, como é bom a gente amar o que a gente faz. Muito. Isso facilita muito o caminho. Não é? O caminho é difícil, mas isso facilita. Facilita demais. Porque tem esses momentos, né, que a gente acorda, a gente não Claro. quer aparecer, tem que gravar, tem, Aham. né? Sim. Mesmo que não tá na vida artística, muitas vezes precisa estar ali pra falar com o público, ou pra falar Exato, de alguma também. reunião, de algum processo importante. Imagina um Aham. advogado defendendo um cliente, Aham. e você tem que estar ali, tem que sorrir, né? Exato. E tem esses momentos que a gente tem que virar uma chavinha mesmo, não tem muito jeito. Aham. Eu queria saber o que que seus amigos ou pessoas que são próximas a você mais se surpreendem quando veem você fora dos holofotes. Que não é a Júlia do holofote, é a Júlia da vida real. O que eles mais se surpreendem, mas o É. que eles se surpreenderam quando me conheceram fora das câmeras ou Às vezes com alguma coisa sua que eles já conhecem você, mas você tem algum tipo de ritual, alguma coisa que eles não conhecem e falam: "Nossa, olha só, a Júlia faz isso". aham. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu tenho uma questão que quando eu tô em set de filmagem, é claro que normalmente não, é claro que tem os momentos de brincadeira, que tá tudo bem, a cena é mais tranquila, e aí a gente desfoca, a gente vai ficar conversando, ficar fofocando, a gente, digo eu, o elenco, ou Claro. enfim, quem é que seja. Mas uma coisa que meu melhor amigo Pedro Mota, ele já me falou, inclusive, ele falou: "Nossa, Júlia, quando você tá, prestes a gravar, assim, não dá pra falar com você, que você fica ali na sua, concentrada, que você nem escuta o que a gente tá falando". E eu acho que é muito verdade isso, assim, e não é nem algo que eu
pensei em fazer. É algo só que quando eu vejo, eu já tô muito focada na cena e eu nem escuto, assim, o que eles estão falando, sabe? Você sabe que eu também sou assim? Sério? Sim, exatamente assim. Acho que o pessoal aqui já deve ter percebido que eu sou super falante, mas quando eu tô pra entrar em alguma coisa, tenho que falar, vou pra uma apresentação, eu fico quieta. Eu fico mais Aham. quieta, eu preciso desse Eu momento também, meu. exatamente assim. E eu tenho até uma lembrança, olha só, da faculdade. Hã. Eu também não sou de exatas, tá? Definitivamente não. E eu tinha uma prova mega difícil de matemática financeira. Eu Aham. virei a noite com meu pai me ensinando aquela lista inteira de exercícios. Aham. E eu fiz, refiz aqueles exercícios, refiz. No final, eu sabia fazer todos os exercícios. Aham. E eu tava preparada. Cheguei na sala de aula, comecei a ficar tensa, porque você tá próxima ali de Claro. entrar, né? É normal. Quando eu cheguei, meus amigos começaram, Cris, me ensina um exercício, me ensina outro exercício. E eu comecei a ensinar. No final das contas, a prova chegou pra mim, eu não conseguia ler os exercícios. Me deu branco, assim, blackout total. Gente, Eu não conseguia ler. Eu tirei 1,5 na prova, de 10. bizarro. Bizarro. E eu saberia, É. e eu poderia tirar 10. Eu saberia tudo daquela Aham, prova. aham. Não, é a ansiedade, nervosismo. Eu É? também, quando eu já tenho uma memória meio ruim, mas quando eu fico nervosa, parece que a gente apaga da memória coisas que a gente pensou em falar, ou eu funciono exatamente assim. Eu também. Por isso que eu acho que é um momento que a gente precisa, né, se a gente, no caso, né, porque tem gente que Exato. funciona bem falando, já vai que faz. Eu também, eu preciso às vezes me fechar um pouco. Aham. Acho que esse momento é Exato. super importante. Até porque eu sou uma pessoa que eu preciso estar concentrada pra conseguir fazer o que eu faço. Então, se eu, tô falando com os meus amigos, tá, aí vai pra cena, daí, nossa, eu já esqueço tudo que eu tinha que falar. Então, por isso, eu já criei, assim, meio que essa coisa de que quando eu vou entrar pra cena, eu fico lá, na minha, pra não ter erro, sabe? Que eu sei que eu funciono assim. Eu também. Eu quero Tá. saber como é que foi a experiência de morar em Nova York. Eu te Nossa, conheci delícia. pré-Nova York. Sim, foi mesmo. Né, e agora eu quero saber, me conta. Foi. Tudo. Sim. Nossa, isso é incrível. Eu não lembrava disso. A gente se conheceu no Tava shooting que eu tava indo, tipo, uma semana depois, não Foi. lembro. Alguma Ou coisa até assim. menos. É, Até menos, é. foi. Tava indo pra Nova York. Meu primeiro intercâmbio, nossa, foi uma delícia. Que experiência. Eu já tava com expectativas de que ia ser muito legal, claro, porque é um intercâmbio. Mas acho que superou tudo que eu tinha pensado. É, no começo, assim, foi difícil que eu cheguei lá. Eu tenho inglês tudo, mas É diferente. a questão não era nem essa. A questão é que eu fui completamente sozinha. Então, chegando lá, eu pensei nas possibilidades de como eu iria me enturmar. E as opções eram meu colega de quarto, minha colega de quarto, na sala de aula ou, sei lá, num refeitório. Aí cheguei, não ia ter colega de quarto. Porque eu dei sorte barra azar de ficar num quarto sozinha. Aí depois, na sala de aula, minha turma me odiou e eu odiei minha turma. Aí eu falei, Você jura? Mas por quê? Por quê? Por quê? mas calma que Tá essa bom. história vai mudar. O jogo vai virar? Vai virar Plot twist, adoro. plot twist. Aí depois no refeitório, todo mundo tinha um grupo. Eu falei, gente, eu não vou conseguir me enturmar com ninguém. Eu não vou chegar num grupo que já tá feito e, oi, gente, posso sentar aqui? Não, eu sou muito tímida pra isso. Mas aí acabou que as pessoas que supostamente eu tinha odiado e tinham me odiado, a gente viraram meus melhores amigos, assim. Viraram meus melhores amigos do intercâmbio. E foi tudo questão de mal entendido, assim. Eles acharam que eu tava sendo metidinha. E eu Eles eram achei de que onde? eles estavam. Era Chile, o Martim era do Chile, tinha meninas da Colômbia, tinha uma de Paris. É. Olha só, E um eu lembro mix que eu cultural. cheguei tentando me mostrar, tipo, que eu não estava muito tímida. Então, tentando me fazer ali de pertencente do lugar. Aí eu cheguei mascando meu chiclete. Aí a versão que eles contam é: aí você chegou assim, mascando um chiclete, toda assim. E não, eu só tava, tipo, não querendo demonstrar que eu tava Tendo outra muito coisa deslocada. pra, né? Porque eu tava muito Tirar atenção. deslocada. Aí eu só queria fingir que eu tava um pouquinho tranquila. E eles tinham achado que eu tinha odiado eles. E foi exatamente o que fez eu pensar que eles não tinham gostado de mim. E aí foi um grande mal entendido, mas no final a gente ficou muito amigos. Eu curti muito esse intercâmbio com eles. Depois conheci alguns brasileiros também. Ai, foi uma delícia, foi uma delícia. Me perdi por Nova York, me achei em Nova York, foi Não, tudo Nova de bom. York, eu acho que puxa da gente uma sensação
maravilhosa, de mixed feelings, tanta coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo. Você não sabe pra onde olhar, o que fazer. Exato. São muitas ações. Já se perdeu um metrô de Nova Já. York? O quê? Não, não, não. Nem queira saber, porque foram horas. Horas? Tentando ir pro Brooklyn, indo parar quase na China. Não, não. Pessoa aqui, já a localização é tipo um total de 0. Ah, eu também. Sabe onde eu me perdi? Ah. Bom, a gente tá numa feira, gente, aqui gravando. A feira tem um pavilhão, tá? Completo. Eu saí do meu stand e não soube voltar. Muito a minha cara, gente. Minha Não cara. soube voltar, comecei a perguntar, gente, vocês sabem onde é o stand do Caderno Inteligente? Moça, acho que é por ali, aí outra é por aqui. Aí eu achei, graças a Deus, um vendedor nosso pelo caminho. Falei, menino, aí ele abriu a planta. Não, eu não me aguentei, né? Aí eu chorei de rir. O melhor é Ele abriu a planta. Abriu a planta, também não sabia por onde ir. Mas ele tinha uma planta. Localização, setinhas e tal. Aí ele tudo. abriu por aqui. Quando eu fui ver, sabe o que que eram? 5 passos. Ah, mentira. Não, o melhor é simplesmente a Cris perguntando onde está o stand do Caderno Inteligente. Gente, Achei maravilhoso. prazer, Cris. Essa sou eu. Não, mas é a minha cara, eu te julgo Gente, zero. Totalmente minha cara alienada. isso. É. Eu sou dessas, sabe? Mas Sou depois também. também que me encontrou e tá tudo bem, tá tudo certo. Exato. Até porque eu gente acho nem que se ser desespera. assim fez com que eu entendesse que eu sempre vou dar o meu jeito. Eu também. Sabe? É o meu É jeitinho. isso. E dá tudo certo. Sempre vou dar um jeito, É porque eu já sei que eu sou perdida, não posso contar com muita coisa, então eu sempre dou meu jeito. No É final. isso, né? E plena, né, gente? Assim, vamos combinar. Linda, plena, talentosíssima. Amo. A gente tá chegando ao fim. Mas eu vou fazer um ping-pong rápido com a Ju. Tá, Coisas que a gente adora ouvir, né? Então pode ser uma palavra, pode ser uma frase. tá. O que você quiser, Ai, eu tá? adoro essas dinâmicas, adoro, adoro. Então vamos lá. Seu principal atributo, o que que você considera que é a sua fortaleza? Minha família. Sua família. Seu signo. Gêmeos. Amo! Meu ascendente Sério? e minha lua. Ai, amo. Toda vez Eu que sou falo muito que eu sou geminiana. gêmeos, falam, ai, gêmeos? Não, eu amo. Juro. Amo pessoas eu sou de muito gêmeos. feliz quando alguém gosta Eu de amo, gêmeos. eu amo, amo. Acho que por isso que você é super comunicativa. Sério? Sim. Eu não entendo de signos, mas eu acho que gêmeos, sei lá, tem uma personalidade forte, pelo que dizem. Tem E pra eu gosto. caramba, eu também tenho. Sério? Tenho, né? Não tenta podar não, né? Já começa por aí, Me identifiquei também. não é? Mas assim, Gêmeos é um signo que ele é muito verdadeiro. É muito falante, muito desenrolado. E eu acho que esse negócio de indecisão depende pra quê? Porque quando a gente quer um negócio, a gente sabe exatamente o que a gente quer, não é? Cara, sim, sim. Eu sou indecisa, por exemplo, pra escolher um sabor de sorvete. Nossa, gente, Exato. eu quando eu vou tomar sorvete, porque Não, no normalmente tem iFood, por aquelas- exemplo, né? Nossa, Aí eu fico, ai, mas eu quero árabe ou eu quero italiano? Ah, eu Exato. quero italiano. Não, quero árabe. Quero italiano. muito difícil, muito Aí meu namorado difícil. fala, Cris, pelo amor de Deus, pede qualquer coisa. É uma O comida, tipo assim, que tá acontecendo? exato, É. mas eu sou exatamente assim. Mas quando eu quero alguma coisa, não há o que falem, que eu não vou mudar de ideia. É exatamente Idem. assim. E outra coisa, quando a gente quer uma coisa, a gente vai até o fim, não é? Total. Alguém tira da sua cabeça quando você quer uma coisa? Nada. Não tira. Até o fim. Uma palavra que te define. Determinação. Modéstia à parte. Com certeza. Com todos esses títulos, não é nada menos do que determinada. Prato favorito? Comida japonesa. Conta como prato? Conta. Claro. Um medo que você já superou. Um medo que eu já superei? Ixi, que difícil. Um medo que eu já superei? Acho que não dá certo como atriz. Perfeito. Já deu certo, né? É isso. Uma cena da vida real que vale mais do que qualquer roteiro. Quando eu tô com os meus amigos. Daria fácil uma cena incrível de um roteiro de comédia. Que delícia. Facilmente. Tão bom. Muito. Um papel que você ainda sonha em viver. Qualquer um. Ai, não queria falar dele de novo, mas já falando. Pode Qualquer um no filme com o Wagner Moura. E o Gabriel Leone. Qualquer um. Wagner. Qualquer papel. Wagner. E eu acho que vai ser meio international esse papel, porque você anda bem internacional, né? Ele anda. Mas o Gabriel Leone também. Então tá, Gabriel, você também. Pra falar a verdade, se eu fica a pudesse, dica. ele estava aqui. Todo mundo que eu adoraria, mas Mas a gente já joga esses dois pro universo e vai exato. rolar. É isso. Um talento seu que quase ninguém conhece.
Hã? Que talento. Qual? Não, é muito geração Z isso. Pintar Bobbie Goods. É um talento, não é, Ah, gente? você acha? Eu acho. Que até que eu mando bem, Porque assim. pintar é uma arte. E eu vou te falar que deixaram vários Bobbie Goods na minha mesa. Aham. Que a gente tá pensando, o que ele vai fazer e tal, não sei o que, fala com o Bobbie Goods, fala com a editora. Gente, olha, a Dri tá aqui do meu lado, ela não vai mentir. Aí eu comecei a pintar numa reunião, né? Falei, nossa, isso aqui deve ser muito legal. E aí? Ficou horroroso. Ah, mentira. Mas não é feio, é horroroso. Eu Mas deixei o olha. urso com uma cor que não é a de urso. Eu não Não, sei, eu sempre consegui fazia isso. misturar Não, mas no o começo cinza eu com fazia preto com isso. marrom, uma coisa assim que eu falei assim, Não, mas sei lá, acho que no começo uma eu cor de fazia isso rato. também. Eu falo que existe, sabe aquela cor de rato novaiorquino? Aham. Uma cor de rato, uma coisa Amo. horrenda. É, não, mas eu adoro. Aqui é tipo um passatempo. Daí, quando é um passatempo, a gente passa tanto tempo, literalmente, passar tanto tempo fazendo aquilo, que aí eu acabei ficando boa. Mas é que eu sempre me preparei pra responder essa pergunta, que sempre perguntam. Ai, um talento que ninguém sabe. Mas eu não consigo pensar em nada, assim, um talento que ninguém sabe, porque tudo eu mostro pras pessoas. Nada meu é segredo, eu acho. Tipo, só minha vida muito pessoal, Claro, mas tirando isso, eu sou muito aberta, então. é isso. É. É uma geminiana, de verdade. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. É óbvio, é óbvio. Com essa mãezona, não tem como ser outra. Depois a Realmente. Bela, né? Depois a Bela, com certeza. Depois a Bela. Então, só pra gente não te deixar de fora, Bela. Tá? É, não, é mas Miss não Bela. mesmo, realmente. Ela realmente tá na lista. E se você pudesse gravar uma mensagem pra sua versão de daqui 10 anos, o que você gostaria que ela nunca esquecesse? Caraca. A Júlia com 27 anos. Olha, o que eu gostaria que ela nunca esquecesse. Fala É, pra aquela câmera, Tá, fala pra Júlia. Júlia, o que eu gostaria que você nunca esquecesse é que você tem que ser feliz independente do que aconteça na sua vida, seja feliz. E não se humilha por homem, tá? Deixa disso. Já tô avisando porque eu sei que isso vai acontecer muito na minha vida, então eu já tô deixando aqui claro. Tipo assim, Júlia, para com isso, cara. Isso é muito incrível. Levei a sério, galera. Eu sei. Perfeita, zero defeitos. Pode continuar. E viva o cinema nacional, tá? Continua levantando essa bandeira. E eu espero que você tenha muitos cadernos inteligentes aí na sua vida, coleção. tá? E na Exato. coleção? Na coleção, com certeza. Exato. Acho que é isso. Eu amei! Gostou, gente? Gente, Ju, simplesmente, sim, Quando eu ídola. falo que eu não tenho nada que eu esconda na internet, eu tô falando disso, entendeu? Tipo, eu não consigo, só sai da minha boca, não consigo. Eu amo isso, essa naturalidade, essa verdade. E é por isso que você tá no Nem Tente Me Podar, porque aqui a gente fala só de Aham, verdades, entendeu? É verdade. Sem medo de ser feliz, sem medo de Aham. ser julgada. Aqui é o nosso espaço pra falar do que a gente quiser. Concordo. E Isso aí, ponto. não, eu amei. Muito obrigada. Ai, gente, obrigada a você, Cris. Foi um prazer enorme te ter aqui. Prazer o meu, é sempre muito bom estar reunida de vocês. Muito feliz de estar fazendo parte disso. E, ai, meu caderno nem se fale, então. Muito orgulhosa Maravilhosa. disso. E que venham muitos outros por aí também. Com certeza. Gente, estamos chegando ao fim de mais um Nem Tente Me Podar podcast. Muito feliz em estar aqui com vocês, de ter estado com a Ju, tão maravilhosa, que realmente traz uma energia tão gostosa. E também aproveitar para pedir para vocês já se inscreverem no canal Nem Tente Me Podar. A gente está só começando e com certeza é o começo de uma trajetória linda que a gente vai ter aí pela frente, de muita história maravilhosa. E também não esqueçam de me seguir no @porcrisribeiro, que é meu Instagram, que vai suportar aí todo o conteúdo. E eu vou compartilhar com vocês absolutamente tudo dos bastidores, do empreendedorismo, da Cris na vida real. E é isso, muito obrigada. Um beijo, tchau! Nem tente me podar.